Notícias já está de volta e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho do grupo de escoteiros Tatuíbi de Limeira, porque no próximo dia 23, quarta-feira, é Dia Mundial do Escotismo. E para isso a gente está recebendo aqui o chefe, que é o Paulo Eduardo Ferreira, né? E o escoteiro Vitor Zabim dos Santos. A gente já falou um pouquinho, né, sobre o escotismo, mas eu queria que vocês falassem, aqui em Limeira, há quanto tempo que vocês estão com esse trabalho aqui no grupo e por que foi criado, né? Falar um pouquinho da história do escotismo. O Grupo Escoteiro Tatuíbi, ele completa agora 32 anos, ele é de 82, e primeiro ele surgiu ali do lado do tiro de guerra, e depois, logo em 84, nós já fomos lá para o Horto Florestal de Limeira. Então, todas as nossas atividades são realizadas lá. Em Limeira, nós temos ainda o Grupo Escoteiro Limeira, que tem aproximadamente 4 anos de existência, e ele fica lá no Jardim do Lago, na Escola Padre Maurício, também fazendo esse trabalho com os jovens, com as crianças, no Jardim do Lago. Agora, é uma ramificação de um trabalho que é feito em todo o país ou não? Como é que é? Aqui é diferente? Como é que vocês seguem? Esse trabalho é padrão ou não? Isso, nós somos afiliados à Organização Mundial do Escotismo, que existe no mundo todo. Hoje, o movimento escoteiro está presente em mais de 216 países, em todo o mundo, com o mesmo objetivo, né, que é de contribuir com o desenvolvimento desses jovens. E aí a União dos Escoteiros do Brasil, ela é responsável pelo escotismo de qualidade no Brasil. E a gente depois vem com os órgãos do Estado de São Paulo, que é o que a gente chama de regional, e depois dentro dos grupos, as unidades locais, como nós temos aqui em Limeira, 2 unidades locais, que são os grupos escoteiros propriamente ditos. E o Vitor está lá há bastante tempo, Vitor? Sim. Eu sou escoteiro desde 2002, eu entrei com 7 anos de idade, desde então eu nunca me afastei. É um movimento muito interessante, ele tem uma desenvoltura para o jovem, ele cria aspectos de liderança no jovem, de comunicação, empreendedorismo, e a gente consegue conhecer vários lugares do país, inclusive do mundo inteiro. A gente conhece muita gente, faz muita coisa e é um movimento assim, muito interessante. Como é que você entrou? Conta um pouquinho da sua história, que talvez seja de muita gente, né? De muitos desses jovens. Foi influenciado pelos pais ou porque você queria conhecer mais? Como é que foi o ingresso aí no grupo? Isso. Eu tenho um primo que ele mora em Minas, ele que era escoteiro, e ele contou um pouco para o meu irmão que é mais velho. E a gente foi conhecer o movimento escoteiro. Eu gostei bastante, encontrei o pessoal da minha idade, lá na época era de 7 anos de idade. Gostei de ficar com eles em meio à natureza. E passei para escoteiro e agora hoje eu sou pioneiro, onde nós trabalhamos com trabalhos comunitários, desenvolvimento profissional. Ano passado, na virada do ano, fui para o Rio Grande do Sul, onde eu fiz um trabalho comunitário com os jovens da América Latina inteira. Então teve gente do Peru, do Chile, Argentina, e a gente construiu vários parques, praças, a gente reformou uma escola. Então é um movimento assim que agrega muitos valores para nós escoteiros. E hoje faz parte do seu trabalho, vamos chamar assim, ou não? Você vai só nas horas de lazer? Como é que é? O escoteiro, nós dizemos que ele é a todo momento. Nós não somos escoteiros só nas atividades. Mesmo nós não estamos uniformizados, nós somos escoteiros a qualquer horário. Então, até no trabalho, nós colocamos geralmente os valores escoteiros e a gente trabalha em cima disso a todo momento. Então, não é só nas atividades que acontecem aos sábados no nosso grupo. Em qualquer lugar, nós estamos sendo sempre escoteiros. Agora, Eduardo, como é que acontece esse ingresso na maioria das vezes? Os pais é que influenciam, conhecem o trabalho de vocês? Como é que chegam Chegam crianças, né, para vocês lá? Tem por 2 vias. Uma é o pai que vê o benefício do escotismo enquanto movimento educacional e leva o seu filho junto ao grupo escoteiro. E também o jovem que conhece outro jovem na escola, na comunidade em qual ele faz parte, e aí gosta e vai participar do grupo escoteiro efetivamente. Então tem esses 2 caminhos. Normalmente, para o jovem, são pessoas que querem se desenvolver, que querem explorar novos horizontes, novos caminhos, tem jogos, dinâmicas. E para o adulto, para o pai, que está em casa, inclusive assistindo, ele visa o benefício da educação do jovem, da sua criança. Muito bacana, né? O escotismo é uma força quase
uma ONG mundial, não é? E tem uma ação tão grande em alguns países, principalmente, é tão forte que no Brasil a gente não vê muito falar sobre o escotismo, não é, Eduardo? Por que isso acontece? É verdade, Biagione. Eu creio que boa parte seja da cultura. Por exemplo, os Estados Unidos têm o segundo maior efetivo do mundo de escoteiros. E quando você vai para lá e você fala que é escoteiro, eles perguntam para você: você é o Eagle Scout, que é o grau máximo dentro do escoteiro? E eles valorizam muito essa questão até no trabalho. Até quando você vai procurar um emprego, eles valorizam. Se você for escoteiro, você já tem uns pontos a mais. Exatamente, porque sabe que você passou por um processo, vai ser mais cortês, vai ser um trabalhador eficiente, vai visar sempre o benefício de onde você está. Já no Brasil, eu creio que ainda falta uma cultura educacional, tanto do membro adulto quanto da política em si, que beneficie esse desenvolvimento do jovem. Então, creio que a gente está ainda caminhando nesse sentido, mas perto de Estados Unidos, perto de países europeus, de onde é o berço realmente do escotismo, o caminho ainda está longe de se concretizar. A gente sempre fala aqui que os valores têm que vir de casa, né, Biagione? Educação, formação, mas a concorrência está muito grande, né? Com videogames, com brincar na rua. Os escoteiros auxiliam nessa formação, né, educacional e moral, né? Inclusive tem aqui já alguns companheiros de escotismo de vocês aqui, mandando abraço para vocês aqui nas nossas redes sociais. Como é a procura aqui em Limeira? Aqui tem 2 grupos de escoteiros, né, Eduardo? Isso mesmo. Como é que é a procura? O pessoal tem procurado, tem feito essa adesão? Tem sim. A gente tem um plano de crescimento do grupo, cada vez mais atuante na sociedade, na comunidade. E muitas vezes o pai que está na rua e a gente vai fazer um trabalho lá comunitário vê o movimento escoteiro, então ele vem e o jovem participa um dia na atividade. Eventualmente acontecem esses casos quando, por exemplo, o Matheus conhece um coleguinha lá da escola, ele fala que faz parte do movimento escoteiro e aí também o jovem mesmo se interessa. Então essa procura está acontecendo, mas é claro, poderia ser ainda mais pensando aí nos benefícios que pode trazer a juventude brasileira. Como é que ingressa lá, Paulo? Como é que funciona? A partir dos 6 anos e meio de idade, o jovem já pode vir, faz uma atividade, vê se gosta, a gente conversa com o pai, explica quais são as responsabilidades do pai no movimento escoteiro e aí ele passa a participar efetivamente da atividade. Mas não tem um processo de seleção, assim, não é preciso fazer, é só manifestar interesse. Exatamente. Vai lá, hoje a gente tem uma estrutura para receber os jovens que queiram. A partir dos 6 anos e meio, mas jovens de todas as idades podem participar, porque o processo de formação do escotismo, ele vai dos 6 e meio até os 21 anos. Fora disso, o adulto, às vezes, que está em casa, puxa, muitos pais chegam até nós e falam assim: eu queria ter sido escoteiro quando eu era pequeno e não tive a oportunidade. E agora vim trazer meu filho. Esse adulto também pode fazer parte do movimento escoteiro, atuando como nós, como voluntários em prol da juventude. Então, o escotismo, a partir dos 6 anos e meio, é para todas as idades. Até 93, 100 anos, quem tiver interesse pode procurar o movimento escoteiro. Bacana. Bom, vocês trouxeram um vídeo, né, que acho que mostra um pouquinho do trabalho que vocês fazem lá. Vamos dar uma olhadinha e a gente continua conversando depois de assistir. Vamos ver.
Bacana. E tem escoteiro acompanhando o nosso bate-papo, né, Tem aqui mandar um abraço pro Márcio Chaine, ele que é do Grupo Escoteiro Limeira, do outro grupo escoteiro que tem na cidade, né, Eduardo? Tá mandando sempre alerta aqui para você, está acompanhando o programa. A gente viu aí no vídeo várias atividades que vocês fazem, né, Eduardo? O que o camarada que entra, o jovem, até mesmo a criança que entra no grupo escoteiro, o que ela tem que se preparar para fazer? O que ela vai fazer? O que vocês fazem mesmo lá no Horto Florestal? Gradativamente, o jovem vai conhecendo um pouco o que é ser escoteiro, né? E vai pegando um pouco dos valores do movimento escoteiro. Isso por meio das atividades. Que tipo de atividades? São acampamentos, são excursões, são fazer uma fogueira, montar uma barraca, estar com os amigos desenvolvendo projetos, por exemplo, como a gente vê aí do carrinho de rolemã, onde eles montaram o próprio carrinho e efetivamente participaram lá da corrida. Aí é um fogo de conselho, como a gente pode ver, ó, é um momento bastante oportuno. Aí o 7 de setembro, que a gente sempre participa dos momentos comemorativos, uma promessa de Lobinho, como ele vai introjetando esses valores, aí todo o grupo escoteiro. Então o jovem ele vai fazendo diversos tipos de atividades que sejam progressivas, que sejam atraentes e que sejam variadas. Num conjunto de amigos, estando juntos de amigos, num convívio bacana, num convívio legal, num convívio que faça parte, faça sentido para ele. Agora, o escopo dessa formação aí de vocês, qual seria, Eduardo? É complementar a educação? Dar que tipo de valores para ele? Vocês têm uma missão, né? Isso mesmo. O movimento escoteiro é um movimento educativo, então ele visa o desenvolvimento, ele visa contribuir com que o jovem assuma o autodesenvolvimento e possa potencializar as suas plenas capacidades, sejam elas físicas, intelectuais, afetivas, sociais, mas principalmente do caráter. Que é o que hoje em dia a gente está debatendo muito aqui, né, Biagione? Que se faltam esses valores na infância, a gente vê aí, né, adolescentes com problema, adultos também com problema, isso tudo é fruto de uma falta de valores, né, tanto em casa como uma oportunidade dessa como vocês dão. O escotismo reforça esses valores, não é? Acaba ajudando na moldagem do caráter das pessoas. Agora, eu estou vendo ali, inclusive no grupo que veio até aqui, meninas Sim. sempre puderam fazer parte dos escoteiros, porque a gente sempre ouviu falar das bandeirantes, né? Que seriam as escoteiras. E menina pode fazer parte também, Eduardo? Pode fazer sim, Biagione. As meninas foram aceitas dentro do movimento escoteiro a partir da década de 80. E antes existia mesmo essa diferenciação que você comentou. Ainda existe o bandeirantismo, né? Mas hoje tanto meninos podem fazer parte do bandeirantismo, como meninas podem fazer parte do movimento escoteiro. Então nós temos as lobinhas, nós temos as escoteiras, a escoteira como a Gabi, que está aí. Como é essa divisão lá entre meninos e meninas? É quase metade, não? Não, o ideal é que seja metade. Normalmente ela acontece aí com 1/3 de meninas e 2/3 de meninos. Mas a gente convida todas as meninas que estão em casa a partir de 6 anos e meio de idade para fazer parte também com esse grupo bonito aí, com a Gabi, com a Daiane, com outras meninas que nós temos lá. Vitor, você já falou um pouquinho, né, desse trabalho que é quase uma paixão, né? Você está quase uma vida toda já nos escoteiros e a gente está falando desses valores. Se você pudesse falar para quem está em casa o que principalmente você aprendeu dessa história toda e como é que te ajudou na formação dos escoteiros, o que você diria? Olha, a importância do movimento que ele tem para mim, para minha vida, foi a capacidade que eu tenho de ver o mundo de uma forma diferente. Nós praticamos muito a empatia, né? A gente consegue se colocar no lugar do próximo e ver a necessidade do companheiro. Então, nós temos uma mente muito aberta na aceitação das pessoas. O movimento escoteiro ele é aberto para qualquer tipo de pessoa. Então, nós conhecemos muita cultura, muitas pessoas diferentes. Então, o movimento ele ajuda a nós abrirmos a mente para enxergar mesmo o mundo de uma maneira melhor e ajudar
também a sociedade a virar um lugar melhor, construir um mundo melhor. E eu acho que hoje em dia até você precisa de um pouco de estrutura para frequentar, para estar nessa, vamos dizer assim, infelizmente na contramão das coisas, né? Porque os jovens não estão preocupados com isso que você está falando, com esse tipo de formação. E eu acho que acaba enfrentando até um certo preconceito, vamos dizer assim, né? De falar que é dos escoteiros. Ah, mas você é muito sério, você é isso, não tem um pouco disso? Infelizmente existe sim, tá? Muito por causa do nosso uniforme que falam sobre a gente fala assim, vocês vão usar aquele uniforme estranho, aquele uniforme meio... Mas para nós é um extremo orgulho poder usar o lenço, usar o uniforme e falar assim, nós somos escoteiros. Ele tira a vergonha da gente, então nós estamos ali realmente para mostrar que nós somos escoteiros, que nós somos diferentes da sociedade, que estamos para ajudar, para transformar num lugar melhor. Mas é difícil mesmo isso, né, Eduardo? Dizer que você não vai para o rolezinho, para o amigo, e sim que você vai para o acampamento, não é? Sim. E é engraçado que quando a gente começa a usar o uniforme e surgem esses comentários, quantas histórias nós já vimos de pessoas que no início falavam, mas você vai lá, perder seu sábado, todo sábado, fazer atividade. E essas pessoas depois vieram, entraram no movimento escoteiro, e hoje estão muito contentes, estão muito felizes no movimento. Irmãos, inclusive, que nós temos histórias de primeiro tirar o sarro e depois que hoje são apaixonados pelo movimento escoteiro. Como é que vocês fazem essa ligação aí com outras cidades? Vocês fazem esse intercâmbio, né? Vocês estavam dizendo que viajam. Como é que funciona isso? Vocês trocam essas experiências, mandam um grupo, recebem outras pessoas? Como é que é? Sim, nós temos atividades tanto no âmbito da cidade mesmo, quando nós fazemos em grupo, mas nós temos atividades que são regionais, então, que contemplam 300 escoteiros. Depois nós temos atividades do estado de São Paulo todo, que contemplam 5.000 escoteiros, participantes da atividade, né? E depois nós temos atividades nacionais, como um jamboree, como houve o último recentemente, no Rio de Janeiro, inclusive que o Vitor esteve presente lá, em 2009, em Foz do Iguaçu, com mais de 5.000 escoteiros participantes, e os mundiais, que aí é a grande festa do escotismo, com 42.000 escoteiros participando juntos em outro país. O último foi na Suécia, o penúltimo foi na Inglaterra. Então é um momento, como o Vitor disse, de conhecer novas culturas, de conhecer formas diferentes de ser a partir do conhecimento de outros povos, de outras formas. Como é que é a manutenção disso tudo, Eduardo? É uma luta, não é? Vocês contam com o apoio de esferas federais, municipais, estaduais? Como é que é? O escotismo todo ele é voluntário, né? Muitas vezes perguntam, o que o chefe ganha? O que o adulto do movimento escoteiro ganha? Financeiramente não ganha nada. Ganha a satisfação de realmente poder contribuir. Mas todas as atividades elas são custeadas pelos participantes e também a infraestrutura do grupo ela tem uma mensalidade que os escoteiros pagam de R$12, é um valor muito simbólico, mas que garantam que existam os materiais necessários para que eles façam as atividades. Então, já, a gente volta a falar mais sobre o grupo de vocês e agora o Bia tem recado. Ingressar no movimento escoteiro, ele fica livre a partir dos 6 anos e meio, os pais também. Pode variar um pouco decorrente de voluntários, né? Quando a gente tem não um número suficiente de voluntários, a tendência é que o número de jovens também cai. Então, quanto mais voluntários nós tivermos dentro do movimento escoteiro, mais a gente consegue fazer com que esse número aumente de jovens. E aí pode propiciar efetivamente desenvolvimento para eles. Tá, vamos falar um pouquinho da evolução deles dentro, né, dos escoteiros. E aí você trouxe um pessoal de cada seção, é isso que vocês chamam? Exatamente. Então, conforme o Eduardo foi falando, vocês levantem a mão aí pra gente saber quem é de qual seção. Como é que é? É iniciação? Como é que é? Bom, nós temos inicialmente, a partir dos 6 anos e meio, os lobinhos. Quem é lobinho aí? O Matheus. Então já vou começar falando com o Matheus. O Matheus não aguenta mais ficar sentado, né, Matheus? Como é que é ser um lobinho, Matheus? Hã? É muito legal, assim, a gente faz muitas atividades, é muito legal mesmo. Quanto tempo você falou que já está lá? Faz 2 anos, é isso? Da metade de 2012, da metade de 2012 até agora. E como é que você chegou lá? O que foi? Você falou pro seu pai que você queria ir, pra sua mãe, você tinha um coleguinha que já foi. Como é que você começou a participar? É que assim... Segura o microfone na boca. É que assim, o meu primo foi uma vez só, assim. Daí ele me levou lá. Daí eu comecei a gostar e comecei a participar do grupo escoteiro Tatuíbi. O que mais que você gosta lá de fazer?
Acampar? Como é que é? Ficar com os amiguinhos? Como é que é? Geralmente é tudo. Geralmente é tudo. Castigo não é bom, né? Que a gente estava falando agora de pouco. Você já precisou participar de algum ou não? Não. Então tá bom. Passa o microfone então para sua colega que a gente quer saber o que é essa bandeirola. Como é que é isso, Daiane, que você está segurando? Mostra pra gente. A bandeirola usa pra identificar o monitor e... Dá uma levantadinha aí pra gente mostrar. Bandeirola. Aí... Identifica o monitor e a patrulha, pra identificar a patrulha. E pode ser usado para várias coisas, tipo apoiar para atravessar um rio, para ver a profundidade. E você que é responsável por ela, é isso ou não? É o monitor de cada patrulha. Você tá lá há quanto tempo? Desde 2009. Então tira um pouquinho só pra gente ver seu rosto aí. Desde 2009? E você entrou como lobinha também? Como é que foi? Entrei como lobinha. E hoje você é? Escoteira. Trajetória pra sênior. Então vamos continuar aqui, Eduardo, contando essa trajetória. É lobinho e depois como é que é? Aí o escoteiro, que é dos 11 anos aos 14 anos, como o Thomas, e a Daiane, que agora está deixando esse caminho, e a Gabi, que acabou de passar, Pega saiu a mão aí, do Gabi. lobinho, Olá. saiu do lobinho e agora está ingressando no movimento escoteiro. E aí, quem mais? Vamos apresentar Aí nós todo temos mundo. também o Gabriel Modenês, que ele é sênior, ele Pega já a mão, está Gabriel. Olá, gente. Essa trajetória que a Daiane está entrando é a trajetória que o Gabriel Modenês esteve percorrendo nos últimos anos. Então ele é um jovem, normalmente o sênior de 15 a 18 anos, e aí o objetivo do sênior é desafio. São as atividades já voltadas para a idade deles, já começam a trabalhar com projetos, já começam a trabalhar com atividades mais radicais, inclusive, né? Vai subindo um pouco o nível. Vamos ver o que ele já fez de radical aí, então pega o microfone aí pra contar pra gente. O que você já fez de mais radical que você acha? Eu tô há pouco tempo no ramo sênior, mas a gente já, como ramo escoteiro também, já fizemos jornada de mais de 10 quilômetros, já várias atividades, sabe, com rio, a gente tá desenvolvendo vários projetos de fazer um stand-up de garrafa PET, né, que é mais relacionado a isso, uns rapel, passar em corda de vale. E o que é melhor, essa aventura toda ou servir ao próximo, que também é uma missão importante de vocês? Acho que servir ao próximo é mais importante realmente em relação à comunidade toda, mas daí tem todo o lado também de diversão nossa, né? Que um complementa o outro. Tá certo. Vamos continuar, Eduardo? E aí, como é que é essa trajetória? Chega ao escoteiro, tem... Bom, daí a partir dos 18 anos até os 21, nós temos como o Vitor Zabim, que aí ele é o pioneiro. O pioneiro é a última fase de desenvolvimento do jovem, ele está começando a entrar na vida penúltima, adulta. né, Vitor? Porque tem chefe também, né? Isso. Depois do pioneiro entra a chefia. Inclusive o pioneiro ele começa a se preparar por esse caminho e depois ele opta se ele quer virar um membro voluntário e seguir aí como chefe, propiciando aquilo que foi propiciado para ele. Tá certo. E quem a gente não apresentou lá ainda? E o Murilo é chefe, ele também foi membro juvenil, entrou como sênior, hoje trabalha com comunicação, ele fez toda uma preparação aqui, nos ajudou a esse momento também e atua hoje como coordenador de mídia do movimento escoteiro, do Grupo Escoteiro Tatuíbi, né? Então é um chefe que veio de membro juvenil e hoje está fazendo um excelente trabalho junto ao nosso grupo. E você começou lá também, começou aqui, muito pequeno ou não? Exatamente, como o chefe Paulo Eduardo falou, comecei aos 15 anos, né? Então esse ano eu tô completando... Você já entrou um pouco mais tarde, né? Tô completando 10 anos no movimento escoteiro. Sempre quando você entra numa idade um pouco mais avançada, você se questiona por que eu não entrei antes, né? Ah, é? Então é algo que sempre chama atenção nesse sentido. Eu acho que o escotismo me ajudou em diversas coisas, desde escolher a minha carreira, desde a conhecer novos lugares, enfim, novas culturas, novas pessoas. Isso ajudou muito, né? E depois que a gente vira chefe, né? Que a gente fica acima dos 21 anos, assim que é chamado esse tipo de pessoa no movimento, a gente sente uma imensa gratidão, uma imensa vontade de devolver isso para os jovens. Então, por isso a gente atua no grupo e continua fazendo parte dessa fraternidade que é mundial, né? Qualquer lugar que você vai, você encontra irmãos escoteiros. Fala com o Vitor agora, tem festa essa semana, Vitor? Olha, hoje... Vocês estão preparando lá? Nossas atividades, elas acontecem aos sábados. Então, geralmente, quando há uma data especial, como o Dia do Escoteiro, dia 23, nós comemoramos ela no sábado.
que é o dia da atividade. Então, nós estamos procurando, né, montando uma programação para fazer uma atividade bastante interessante no sábado, no motivo da comemoração do Dia do Escoteiro. A gente já falou no início do programa, né, que essa data tem a ver com São Jorge, não é isso? Isso mesmo. O movimento escoteiro, ele não tem uma religião, ele é ecumênico, ele é interreligioso, né? A gente fomenta com que o jovem busque a religião. Então, na antiguidade, lá no passado, surgiu como esse gesto cavaleiro de valor o São Jorge. Então, ficou concebido São Jorge como padroeiro do escotismo. Tá certo. A gente, na verdade, eu queria pedir para você deixar os contatos, né, os telefones, como é que faz para ingressar, quem está acompanhando e quer seguir essa mesma trajetória desses 70 crianças, jovens, adultos, né, que vocês têm lá. Isso mesmo, entre pais, membros juvenis. Primeiramente fica o convite para as pessoas que estão em casa assistindo, aos pais que visam o benefício do desenvolvimento do jovem. Vá lá sábado próximo, nessa comemoração do Dia do Escoteiro, terão atividades. E para aqueles que desejam saber mais, tem o telefone, que é o 3442-2380, conversar com a chefe Carla ou o chefe Celso Nogueira. Nós também temos uma página no facebook.com/Tatuibi. Também é uma página para você entrar, conhecer um pouco sobre o movimento escoteiro em Limeira. E vocês trabalham assim, em paralelo com os pais também, né? Isso mesmo. Não são só com as crianças. A participação do pai, ela é muito importante no movimento escoteiro, porque são os pais que visam esse benefício para o filho. Então é importante que ele contribua, a família toda faz parte do movimento escoteiro. Então sábado apareçam lá, tragam seus filhos e venham conhecer um pouco mais o que o escotismo pode fazer. Tá certo. Vitor, obrigada pela presença. Eduardo também. Bom trabalho lá para vocês. Pessoal, obrigada por ter vindo, viu? E uma boa semana para vocês, que é especial, né? De aniversário, do trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigado. Nós agradecemos muito a oportunidade. Obrigado. Biagione? Muito bem, vamos tentar aproveitar o fim do feriado ou não? Vamos sim, né? Afinal de contas, eu agora vou para casa, almoçar lá com Dona Karen, com Dona Lia. Mas amanhã estamos de volta aqui com uma nova edição do nosso Fatos e Notícias. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. E eu estarei de plantão aqui acompanhando todas as notícias desta segunda-feira para trazer para você logo mais às 7h30 da noite no Jornal da Cidade. Obrigada pela atenção, pela companhia e a gente se vê então às 7h30. Até lá.